Alô a todos, espero que se encontrem bem, que esteja tudo bem convosco. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Com Amor e Alma. Espero que estejam a gostar dos episódios que, entretanto, também lancei no último mês passado. E hoje vou-vos ser muito sincera, vai ser assim um podcast muito pessoal e onde eu vou expor um lado talvez mais vulnerável, mais humano e é algo que eu nunca falei, nunca expus publicamente a minha história, toda a minha história, portanto eu tenho falado sim aquilo que me levou a fazer uma mudança de direção na minha vida, que foi a morte do meu pai, mas existem também aqui outras histórias intensas e que de alguma forma também contribuem hoje para ser terapeuta e trabalhar da forma como eu trabalho com mulheres. E lá está, eu nos últimos anos e principalmente no ano passado eu tenho sentido essa necessidade de expor estas situações, porque eu sinto que está na altura, é o momento, mas aquilo que me estava a impedir de o fazer é porque estas situações não envolvem só a mim, envolvem outras pessoas e isso, lá está, eu não quero estar também a expor algo que é muito íntimo, muito pessoal de outras pessoas aqui de uma forma pública, e é isso que de alguma forma tem-me feito não falar sobre isto, mas eu sinto que é algo que é importante eu trazer porque sinto que pode servir de inspiração ou ajudar outras mulheres. É também uma forma de expor, lá está, o meu lado vulnerável, as minhas fragilidades, as minhas dores, as minhas feridas, e vocês também me verem não só como terapeuta, mas também como humana, como uma alma que está aqui também no seu processo. E eu tento sempre e cada vez mais mostrar esse lado humano, e é sempre desafiante, não é? A gente expor as nossas dores, as nossas feridas, os nossos medos, porque nós estamos a despir de máscaras que muitas vezes, principalmente nas redes, nós vestimos máscaras, não é? E portanto, expor desta forma como vou fazer, obviamente sempre com algum tato, porque lá está, envolve outras pessoas, eu vou estar a mostrar um bocadinho deste lado mais vulnerável, mas eu sinto que é preciso e sinto que este passo que estou a dar está também a contribuir-me a mim, ou seja, ao falar sobre isto publicamente, não só posso estar aqui a ajudar outras pessoas que possam estar a passar pela mesma situação ou já passaram, mas também é como se a minha alma, ao canalizar essa situação, possa estar a dar um passo para a sua própria cura. Eu não sei se vos faz sentido, mas eu sinto isso e é interessante que aquilo que eu vou relatar já passou há uns belos anos, há mais de 10 anos, e lá está, quando as coisas não estão bem resolvidas, quando algo não está bem curado, a vida vai ao longo do nosso processo, da nossa jornada, vai-nos fazendo convites, e aquilo que eu sinto é que nos últimos meses eu tenho recebido novamente esse convite para trabalhar essas questões, e aquilo que eu sinto é que uma das fases, um dos passos que eu tenho que fazer para esta cura é falar publicamente. Não sei se vais fazer sentido ou não, mas é aquilo que a minha alma sente o chamado, e eu acho que é muito importante também para vocês perceberem porque é que eu trabalho desta forma e não trabalho de outra forma, principalmente porque
Neste momento, o tarot e os oráculos é também uma das minhas ferramentas, é verdade, e as pessoas lá está associam o tarot e os oráculos a adivinhar o futuro e coisas destas, e quem já trabalhou comigo ou quem acompanha sabe muito bem que a forma como eu trabalho é diferente e isso leva um bocadinho pela minha própria história. Então, eu não quero estar aqui a enrolar muito vocês, era só mesmo para contextualizar e dar aqui uma pequena introdução. Então, como vocês sabem, o meu pai partiu em 2014 e a minha avó também, e foi no ano 2014 que, lá está, com esta transformação, com este momento desafiante, que foi essa direção que me levou para as terapias. Mas, na verdade, houve aqui situações na minha adolescência, ok? Foi mais na minha adolescência, não tanto na infância, mas na adolescência, em que eu assisti dentro de casa aquilo que se chama violência doméstica, ok? E lá está. Isso acaba por influenciar bastante a nossa percepção das coisas, a nossa percepção da nossa vida, das pessoas, e é interessante porque ainda hoje trabalho com mulheres dessa forma, de percebermos certos bloqueios, certos comportamentos, certas percepções que a pessoa tem, está muito relacionado com a nossa infância. E só há uns anos, desde o ano passado, digamos assim, em que eu tenho recebido este convite, é que eu comecei a fazer esta análise, esta avaliação de que, como a minha percepção relativamente a algumas pessoas e a forma como eu agia com certas pessoas, principalmente, ou até, lá está, a nossa vida em geral, vem muito daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós sentimos, daquilo que nós assistimos na nossa infância e na nossa adolescência. E isso aconteceu comigo, lá está. Eu não sei exatamente qual é que foi a idade, mas eu lembro-me de ter passado bons anos já a assistir violência doméstica em casa, por parte do meu pai, e lá está. O pai é a nossa primeira figura masculina, não é? Então, a forma como nós vemos o pai a tratar a nossa mãe ou a tratar-nos a nós, isso vai influenciar a forma como nós vemos os homens. E é interessante que quando eu comecei a relacionar-me com os homens, não é? A ter uma relação séria, eu tinha ações que na altura, lá está, não tendo essa consciência e fazendo essa avaliação, porque eu achava que era normal e que eu tinha que ser assim e que eu estava bem, mas na verdade, depois até de terminar essa relação, eu, lá está, saí da energia da vítima e percebi que havia também em mim certas ações que eu tinha que vinham muito daquilo que eu assisti. Porque é que acontece? Lá está, quando nós vemos, por exemplo, no meu caso, ver um homem a tratar mal uma mulher, e a mulher a ficar subordinada, a perder a sua voz, a sua posição, a ser dependente daquela pessoa, seja de que forma for, nós, enquanto mulheres, vamos ter essa percepção. Tem cuidado com os homens, e a verdade é que muitas vezes, pela excesso de proteção que meu pai tinha sobre mim, muitas vezes através até de conversas que ele tinha comigo, ele dizia: tem atenção com os homens, porque os homens vão-te usar e depois vão deitar fora, e tens de ter atenção, não podes dar tão facilmente. Ou seja, eu não só aquilo que assisti, aquilo que eu senti, a percepção que tive relativamente a isso, mas ainda acrescentando essa comunicação tão negativa dos homens, eu quando fui para o mundo, digamos assim, quando eu fui me relacionar com os homens e começar a ter relações, principalmente com o meu namorado, foi muito difícil porque eu sentia que eu tinha que estar sempre à defesa, ou seja, eu tinha atitudes muito impulsivas, muito irracionais, que tinha que estar sempre por cima nas conversas, não podia ser flexível, entendem? Portanto, muitas vezes as nossas ações
a forma como nós percepcionamos as pessoas, a própria vida, vem de tudo aquilo que nós ouvimos, sentimos e percepcionamos na nossa infância / adolescência. E é muito interessante quando nós fazemos essa avaliação, e eu fiz. E quando eu terminei esta relação, na altura nós vivíamos juntos, e lá está, o padrão era eu estar sempre a culpar a outra pessoa, porque tu és assim, porque tu és assado, e eu, lá está, inflexível, não conseguia admitir os meus erros, e quando sentia que, ok, eu realmente exagerei, mas é porque no passado aconteceu isto e isto e isto, ou seja, eu usava o meu passado, aquilo que assistia, aquilo que ouvi, como desculpa, e lá está, a outra pessoa pode entender, ter empatia pelo teu processo, mas também tem os seus limites, não é? E muitas vezes, quando nós ficamos nesta energia das desculpas, nada vai mudar. Então foi preciso esta relação terminar na altura para eu dar-me assim um clique, um chamado, e perceber que eu não podia continuar a ter o mesmo tipo de atitudes, o mesmo tipo de ações, ou seja, eu não estava ali para julgar e criticar o outro, porque lá está, se uma relação termina, existe uma culpa dos dois lados, se é que assim pode-se dizer, mas eu percebi que eu tinha que mudar o foco e não querer mudar o outro, mas sim perceber nas minhas atitudes, nas minhas percepções, na forma como eu agi, o que eu podia mudar. Porque se eu não o fizesse, independentemente se era com esta pessoa, se era com outra pessoa, ia a repetir o mesmo padrão e muitas vezes acontece isso. Porque alguém em nós atrai essas situações, ok? Então foi até por acaso neste término desta relação que deu o clique e ao longo destes últimos anos tenho sentido vários chamados, vários convites para trabalhar de uma forma mais intensa, mais profunda. Lá está o meu passado, a minha criança interior, e eu tenho sido também acompanhada. Muitas vezes sinto que tenho a necessidade de fazer certas terapias com certos terapeutas, porque lá está, sendo terapeuta e ter estas ferramentas, eu acho que devemos ter sempre alguém que nos acompanhe e que traga aqui com clareza, com transparência, uma nova visão, uma nova percepção que muitas vezes dentro da situação não conseguimos. E lá está, eu recorri a terapeutas que também acabaram por alimentar um bocadinho a energia da vítima, a dizer, sim, aquela pessoa falhou contigo, isto. E lá está, houve ali uma altura em que eu disse, não, eu tenho que recorrer a alguém que diga, tu tiveste uma cota parte de culpa, entre aspas, na situação. Não é? Eu não quero ninguém que me vá dar festinhas, eu quero alguém que me diga aquilo que eu preciso de mudar, não é? Porque senão vou estar sempre a atrair a mesma situação e na verdade é que quando nós alimentamos a energia da vitimização, nós estamos a permitir que o nosso passado continue a influenciar e a estar presente e torna-se mais vivo, com mais dor, porque nós estamos a alimentar isso. Então é preciso a gente sair do padrão e perceber que se eu quero deixar que aquele passado me incomode, aquilo que eu assisti me incomode, eu preciso de curar, eu preciso de mudar a perspectiva e não ficar na energia da vítima e perceber, lá está, o que é que o universo, Deus, o que é que a minha alma escolheu aquelas pessoas, não é? Aquela infância, aqueles pais, porque fui eu que escolhi, e o que é que a minha alma quis aprender com aquilo. O que é que eu posso aprender com aquela situação? E muitas vezes a nossa infância, a nossa adolescência, situações que passamos, isto é só a minha história, mas existem outras histórias relacionadas aos pais, à infância, ao casamento dos pais, mas tudo isso são gatilhos para trabalharmos a nossa sombra, e se nós estivermos sempre na energia da vitimização, a gente não vai trabalhar nada, não é? E continuamos a alimentar e vamos para a vida e vamos relacionar-nos com outras pessoas, com mulheres, com homens, e vamos repetir o mesmo padrão, porque a gente não fez o processo lá atrás. Então eu estava um bocadinho saturada disso e trabalhei também com outros terapeutas que acabaram por alimentar mais o meu processo de vitimização, até que eu mesma percebi, não, eu tenho mesmo que parar, eu não posso continuar a desculpar-me pelo meu passado para ter certos tipos de atitudes, até porque eu não posso continuar a culpar o meu pai ou a minha mãe ou o que aconteceu
com as minhas atitudes, porque eu tenho uma escolha, não é? Eu tenho uma escolha de fazer diferente e não faço porque não quero, porque eu estou na energia da vitimização. Então, nestes últimos anos e agora este ano, estou a sentir um convite muito intenso, talvez porque a minha numerologia neste ano é o número 6, que é muito ligada à família. Então está a ser mais intenso, está a ser mais profundo. Eu até fiz, não sei se já vai fazer um mês, a terapia do útero, e que fiz este mergulho. E lá está, é um processo. E isto para dizer que efetivamente muitas vezes os nossos bloqueios têm a ver com o nosso passado. E lá está, aqui eu não quero colocar-me como vítima, nem arranjar culpados, ok? E cada um deu o que podia dar na altura, porque muitas vezes nós olhamos para os pais com a visão de super-heróis e que têm que ser perfeitos, mas na verdade há ali umas almas também com as suas sombras, com as suas feridas, e eles dão aquilo que eles podem dar naquele momento. Então nós temos que honrar, aceitá-los, perdoar e agradecermos por eles nos terem dado a vida, porque senão a gente não estaria aqui, a nossa alma não estaria aqui neste processo maravilhoso de estarmos aqui para crescer, para evoluir. Mas lá está, aquilo que eu sinto é que não tinha a ver tanto com o perdão, porque no fundo eu perdoei, mas a percepção, lá está, é muitos anos a ter essa percepção e tu precisas desprogramar para, lá está, criares aqui uma memória nova, com uma percepção diferente e assim conseguires, consequentemente, fazer escolhas diferentes daquilo que era o padrão. Okay? É nesse aspecto que estou neste momento a trabalhar e a desenvolver. É um assunto que poucas pessoas sabem, o meu namorado sabe, e não sei se mais alguém sabe, até a nível de amizades e tudo mais. Na altura, quando isso acontecia, as amizades eu não confiava, não tinha essa confiança para falar sobre um assunto tão delicado. Então fui guardando um bocadinho isto e eu própria, lá está, por isso é que sempre tive uma energia mais masculina por causa disso, porque eu tive que aprender a sustentar-me, ou seja, eu tive que aprender a aguentar aquilo que estava a acontecer. Então, é interessante que estas características, muitas vezes que nós passamos por despercebidas, estão muito ligadas a situações do passado e constantemente eu faço essas reflexões, essas análises de como é que eu sou hoje, a minha personalidade, as minhas escolhas, a forma como eu vejo a vida e tudo mais, e vou ver e vou buscar e vou mergulhar no meu passado e ver se tem uma grande influência. E lá está, nós temos sempre a escolha de fazer diferente, não é? Há sempre duas escolhas, que é continuar na vitimização e continuarmos a fazer as mesmas escolhas e repetirmos sempre o mesmo padrão, ou escolhermos efetivamente olhar para o passado, identificar a origem, honrar, aceitar a situação, porque nós não podemos mudá-la, mas nós podemos mudar o significado que ela teve para nós. E é aí que tudo muda. Ou seja, eu acredito muito que as situações difíceis, as nossas dores, as nossas feridas, não é? O nosso lado sombra, não estão aqui para nos castigar. Lá está, quando a gente está na energia da vitimização, a gente olha como castigo. Hoje, já mudando essa percepção, eu olho para essas situações, eu olho para as pessoas que estão ali envolvidas e percebi que foram um canal para ajudar a potencializar a minha luz. Porque eu acredito que quanto maior é a sombra da situação, maior é a luz que ela te pode dar. Ou seja, tudo vai muito depender da forma como tu percepcionas as pessoas intervenientes e a própria situação.
Se tu só ficares a focar-te na sombra, é só a sombra que tu vais ter. Agora, se conseguires encontrar um ponto de luz naquela sombra, tu vais aumentar essa luz. E é através de ti, através da tua percepção. Por isso é que a forma como eu trabalho é muito neste sentido. Utilizar as dores, as feridas da mulher, os bloqueios, os traumas, tudo isso. E conseguir trazer essa percepção, esse ponto de luz para ela aumentar e expandir a sua luz, porque a nossa luz não vai evoluir, não vai crescer, a gente não precisa de acender a nossa luz quando há luz, não é? A gente só vai fazer quando sente a necessidade de acendê-la, quando está escuro. Então, muitas vezes eu acredito que esses bloqueios, esses desafios, é um convite para nós trabalharmos as nossas feridas. Essas experiências servem muitas vezes de gatilho para trazer à superfície o nosso lado sombra. Eu acredito que em alma nós temos o lado luz e temos o lado sombra, que é aquilo que nós precisamos trabalhar. Mas nós muitas vezes acabamos só nos por focar na luz, porque nós mentalmente nós queremos ir mais para aquilo que nos dá prazer do que aquilo que nos traz dor. E muitas vezes esta experiência humana traz-nos gatilhos, às vezes através de formas de experiências, outras vezes através de pessoas, que vão trazer à superfície os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas dores, as nossas percepções sobre nós próprios, e que traz à superfície para que a gente possa ver, não é? Para que a gente possa trabalhar. Mas só para dar aqui uma contextualização de como é que o meu passado e daquilo que assisti, a percepção que tive, fez com que eu levasse para a vida uma certa postura. Portanto, em primeiro lugar, como eu disse, uma energia extremamente masculina, uma energia bastante racional, sempre com muita desconfiança sobre as pessoas que estavam à minha volta, porque eu sentia que não podia confiar nas pessoas, eu tinha dificuldade em realmente confiar, e lá está. Para confiar, tu tens que também mostrar o teu lado vulnerável, e eu sentia que não podia expor o meu lado vulnerável. Porquê? Porque isso estaria a dar poder àquela pessoa para submeter a ela, ok? Seja fisicamente, seja emocionalmente, seja psicologicamente. Então eu sempre criei aqui mecanismos de defesa para me mostrar extremamente forte, extremamente, não digo segura, porque eu sempre fui muito insegura, mas eu permitia que as pessoas chegassem até mim até um certo ponto. Por isso, até a nível social, eu sempre tive dificuldade em criar novas amizades, em conectar-me com as pessoas até de uma forma mais profunda, porque eu não permitia que a pessoa passasse até um certo nível, porque eu não queria expor as minhas vulnerabilidades. E sempre fez com que eu fosse muito reativa àquilo que as pessoas diziam, ou àquilo que as pessoas comentavam, porque eu levava aquilo e tinha essa percepção negativa sobre as pessoas, então era muito reativa naquilo que dizia, muito impulsiva também, revoltada, havia muita energia de revolta. Não conseguia abrir, por exemplo, com outros homens, por exemplo, porque tudo que era homens, apesar que eu sempre me dei, quando era mais pequenina, sempre me dei melhor com homens do que com mulheres, é interessante. Depois, a nível de relacionamentos afetivos, sempre tive mais dificuldade em me abrir, em expor, em estar receptiva, em conseguir me entregar completamente, porque uma parte de mim estava presente, mas ao mesmo tempo estava de pé atrás, porque eu não confiava, porque eu sempre ouvi desde pequenina a dizer: tem cuidado, tem atenção, não te entregues, os homens vão-te usar e depois vão-te jogar fora. Não é sempre naquela percepção de que os homens não têm a capacidade de amar, mas sempre muito ligados à parte sexual. Então eu levei isso para a vida adulta, não é? E a minha percepção dos homens era isto: os homens não têm a capacidade de amar, e se vão entrar em contacto comigo é porque têm segundas intenções.
Sempre foi muito difícil e lá está, acabei por ter uma relação séria onde vivíamos juntos, mas até mesmo nessa altura havia ainda em mim mecanismos de defesa, ok? Muito ligados à parte emocional, ou lá está, sempre nas discussões, por exemplo, eu queria estar sempre por cima, porque eu não queria expor ali uma abertura para que a pessoa possa sobrepor-se a mim, entendem? Porque lá está, tudo isto está muito relacionado àquilo que assisti na minha infância, ou seja, eu não posso permitir-me dar a bébias, como se costuma dizer, para se sobreporem sobre mim. E lá está, hoje, tendo uma visão diferente, obviamente que já estou melhor, desde que terminei aquela relação, foi também um desencadear para ir melhorando. Eu própria assim também estou um pouco mais aberta, mais receptiva e simplesmente aprender a confiar nas pessoas, porque lá está, a gente ao estar naquele mecanismo de defesa, quando nós pensamos que estamos bem e que assim é muito difícil de sermos magoados, mas na verdade está a acontecer totalmente diferente, porque nós estamos a magoar-nos a nós próprios, porque nós estamos a permitir nos entregarmos à experiência, nos conectar com as pessoas de uma forma muito mais profunda e acabamos também por magoar as pessoas que estão à nossa volta. Às vezes acabamos por afastar outras pessoas ou limitar a nossa experiência derivada ao nosso passado, aos nossos medos, aos nossos traumas. Então é muito importante a gente sair desta energia da vitimização e conseguirmos perceber o propósito destas situações e sabermos que temos uma escolha e que essa escolha já não tem a ver com as experiências do passado, já não tem a ver com as pessoas que estão envolvidas, mas é nosso. É uma escolha nossa. Eu é que tenho o poder neste momento de fazer essa mudança de direção na minha vida e querer mudar essa realidade e olharmos para o passado e não permitir que ele continue a incomodar e de fazer com que acabe por limitar e nos condicionar a viver uma vida que a gente podia viver. Portanto, meus amores, é isto. Neste momento é aquilo que posso transmitir a vocês, é desta forma. Espero que qualquer das formas possa ter ajudado e inspirado outras pessoas. Deixem aqui nos comentários caso vocês queiram partilhar. Não se esqueçam de gostar, subscrever ao canal e gratidão a todos por os que estão presentes, para os que estão a chegar também. Gratidão e até ao próximo vídeo.